Dando continuidade à nossa disciplina de saúde pública e saúde coletiva, hoje nós vamos abordar dois temas, que é o Programa Nacional de Imunização e o Programa Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa. Vamos começar aqui com a sala de vacina, que é uma área que a maioria de vocês vai passar, provavelmente será até o primeiro emprego em uma unidade básica de saúde. E vamos começar aqui falando da estrutura da sala de vacina. Um dos principais tópicos que tem que ser abordado e tem que ser cumprido são os equipamentos que estão relacionados à vacinação, principalmente geladeira e a caixa térmica. Eles têm que estar distante de fonte de calor e de raios solares. Isso aqui é muito importante. Para quê? Para não ter alteração na temperatura, que vocês vão ver mais a seguir, que ela tem que estar em certo grau, não pode diminuir nem pode subir, não pode aumentar, porque senão vai haver uma perda desses imunobiológicos. Então, se eu tenho na minha sala de vacina uma janela que o sol reflete ali e fica fica batendo direto na caixa térmica ou na sala de vacina, então tanto a geladeira quanto essa caixa elas têm que ser mudadas de local, não pode ficar em contato direto com os raios solares. Afastar o refrigerador da parede, pelo menos 20 centímetros também. Usar uma tomada exclusiva para cada equipamento, não pode ter, por exemplo, um ventilador, um ar-condicionado e a geladeira na mesma tomada, não pode. Tem que ser cada um na tomada para evitar curto-circuito e para evitar também uma queda de energia e que essa sala de vacina fique sem energia elétrica por muito tempo, prejudicando os imunobiológicos. A temperatura interna ela tem que estar em média de 5 graus positivos, certo? Mas a critério de concurso sempre vai ter a temperatura mínima e a máxima. A temperatura mínima da geladeira ela tem que estar mais 2 graus positivos e a máxima mais 8 positiva. Então, a temperatura média da geladeira vai ser de 5, só que geralmente no concurso cai entre 2 e 8 graus positivos. Lembrem desses númerozinhos. Verificar a temperatura 2 vezes ao dia. Geralmente na sala de vacina a gente só abre a geladeira 2 vezes. Uma pela manhã, para retirar todas as vacinas que você provavelmente vai usar durante o dia, e uma à tarde, para guardar todas as vacinas ao final do dia. Não se pode, em hipótese alguma, estar abrindo e fechando geladeira que contém o armazenamento das vacinas várias e várias vezes por dia, porque isso vai fazer com que a temperatura interna ela suba muito, e quando ela sobe, há uma perda desses imunobiológicos. Então, abrir a geladeira só 2 vezes e verificar 2 vezes a temperatura. Verifica a temperatura pela manhã, antes de abrir, e verifica a temperatura pela tarde, após guardar os imunobiológicos. E usar os equipamentos exclusivamente para conservar imunobiológico. Como assim? Que vocês, eu espero que não vejam, mas que é muito comum, é usar a geladeira para guardar insulina, para guardar qualquer outra coisa, outro medicamento que precise ser armazenado em geladeira, água, e não pode. Geladeira para imunobiológico é para imunobiológico. Não se pode conservar nada além disso. Parece até um absurdo alguém querer guardar água ou comida dentro dessas geladeiras, mas acontece. Não é nenhuma surpresa caso vocês se deparem com uma cena dessa.
Refrigerador duplex. O que é o refrigerador duplex? Esses domésticos que tem o congelador dentro, né? Não é recomendado. Por que não é recomendado? Porque ele tem a parte superior mais fria, que é a parte do congelador, e a parte inferior menos fria, o que acaba prejudicando a distribuição das vacinas, porque algumas elas aguentam uma temperatura maior que as outras, então tem que ser bem dividido e saber diferenciar qual vacina fica em qual prateleira. Só que infelizmente essa geladeira ainda é a nossa realidade, é a que tem na maioria das salas de vacina. A limpeza desse refrigerador, ela deve ser feita prioritariamente a cada 15 dias. A cada 15 dias tem que ser agendada essa limpeza, colocar todos os imunobiológicos na caixa térmica, fazer o degelo dessa geladeira e limpar ela por completo. Ou toda vez que a camada de gelo ultrapassar 0,5 centímetros, ou seja, meio centímetro. Toda vez que ela ultrapassar meio centímetro de camada de gelo, nesse lado do congelador tem que ser feito o degelo dela. Falta de energia elétrica. Em temperatura acima de 7 graus, os imunobiológicos eles têm que passar para uma caixa térmica. Só que tem que ter cuidado, porque mesmo trocando os gelox da caixa térmica, essas vacinas elas só podem ficar fora da geladeira por até 12 horas, no máximo 12 horas. Então, caso falte energia nessa sala de vacina ou numa unidade básica de saúde, tem que ser providenciado o mais rápido possível uma outra geladeira para que esses imunobiológicos eles sejam armazenados, porque quando não se sabe o prazo, o horário correto que vai retornar a energia, então o ideal é que se providencie um outro refrigerador para guardar os imunobiológicos. Aqui a definição das prateleiras, né? A organização dos imunobiológicos no refrigerador, que é esse de uso doméstico, que ainda é utilizado em algumas salas de vacina. Vocês estão vendo aí nas setas vermelhas indicando duas prateleiras, né? A segunda e a terceira. Geralmente a gente extrai essa primeira prateleira para que não tenha confusão do que a segunda, primeira, segunda, terceira. Então, nessa primeira prateleira a gente não coloca nada. Não pode, porque fica muito próximo do congelador e a temperatura vai estar muito baixa. Não pode congelar a vacina em hipótese alguma. Então, nessa segunda prateleira, que é a do meio, a gente vai armazenar as vacinas virais, que elas suportam uma temperatura menor por mais tempo. E na terceira prateleira, a gente vai armazenar as vacinas bacterianas, que elas não suportam uma temperatura tão baixa assim, então elas têm que estar o mais longe possível do congelador. As vacinas virais, elas incluem a tríplice viral, tetraviral, a febre amarela, a VIP, que é da poliomielite, a VOP, que também é da polio, só que é aquela da gotinha, varicela, que é catapora, hepatite A, hepatite B, a vacina do HPV, da influenza e raiva humana. Todas essas vacinas virais, elas têm que estar na segunda prateleira ou prateleira do meio. Já as vacinas bacterianas, que é a BCG, a ADT, que é a de difteria e tétano, pneumo 23, meningo C e os diluentes de todas as outras vacinas, vacina bacteriana e os diluentes vão ter que estar na última prateleira, porque eles não aguentam uma temperatura muito baixa. É importante também, pessoal, retirar esses suportes que ficam na porta da geladeira, porque daí também já evita que alguém vá lá e armazene qualquer outra coisa que não seja as vacinas. Então, sempre retirar esses suportezinhos que tem na porta da geladeira, aquela gaveta também que tem abaixo do congelador, retirar. E o ideal é que não tenha esse compartimento de congelador, mas se tiver, remove o que puder dessa geladeira e deixa só essas duas prateleiras para armazenar essas vacinas.
Em refrigerador apropriado, que é o refrigerador que não tem esse congelador, que é o padronizado pelo Ministério da Saúde, não há distinção de prateleira para o armazenamento dos imunobiológicos. Por quê? Porque a temperatura ela vai ser uma só, tanto na parte superior quanto na parte inferior, uma vez que ela não vai ter o congelador para deixar a parte de cima mais fria do que a de baixo. Então, quando esses refrigeradores eles são os apropriados e padronizados pelo Ministério da Saúde, que são aqueles que não têm o congelador, nem tem aquelas gavetas, nem prateleiras, prateleiras de porta, suportes de porta. Então, esses imunobiológicos, tanto os virais quanto os bacterianos e os diluentes de vacina, podem ser armazenados em qualquer local, porque a temperatura ela vai ser uma só, tanto na parte superior, quanto na média, quanto na inferior. Agora vamos falar de algumas vacinas específicas, principalmente as vacinas da infância, começando com a BCG. Antigamente, não tão antigamente, né, até o calendário de 2018, quando o bebê era vacinado com a BCG, que não formava a cicatriz, a recomendação era que após 6 meses fizesse a revacinação desse bebê. Com o novo calendário de 2019, não há mais essa indicação de revacinar o bebê caso não tenha cicatriz. Então, a ausência de cicatrização vacinal não deve ser revacinado. Isso também é assunto de concurso. Questão de concurso, com certeza. Calendário antigo, se não tivesse cicatriz vacinal, fazia a revacinação após 6 meses. O bebê completava 6 meses de vida, fazia a revacinação da BCG. Calendário atual, não se faz mais a revacinação caso não apresente cicatriz. A vacina da BCG, ela vai proteger contra formas graves de tuberculose. Quais são essas formas graves? A miliar e a meníngea, tuberculose meníngea e tuberculose miliar, que são as formas mais graves, as extrapulmonares, né, no caso. Ela é uma bactéria atenuada, ou seja, não é uma bactéria morta, é uma bactéria só enfraquecida. A vacina é feita com a bactéria enfraquecida. O período de vacinação ao nascer ou até 4 anos, 11 meses e 29 dias, tem esse prazo, caso por alguma razão, motivo ou circunstância essa criança não tenha sido vacinada, ela pode ser vacinada até os 5 anos de idade. A dose 0,05 ou 0,1 ml, dependendo do fabricante, pode haver essa mudança de dose. A via é intradérmica e ela não pode ser feita em RN recém-nascido menor que 2 kg. Caso o RN ele nasça com menos de 2 kg, tem que se esperar ele ter um peso igual ou maior a 2 kg para poder fazer a BCG, administrar a BCG. Lembrando, recapitulando, a ausência de cicatrização vacinal não faz mais a revacinação, protege contra formas graves de tuberculose, é uma bactéria atenuada, pode ser feita até os 4 anos, 11 meses e 29 dias, caso a criança não tenha sido vacinada. Dependendo do laboratório fabricante, a dose pode ser de 0,05 ou 0,1 ml. A via é intradérmica e não se faz em RN com menos de 2 kg. Caso o bebê nasça com menos de 2 kg, tem que se esperar ele atingir um peso igual ou superior a 2 kg para poder fazer a vacinação com a BCG. Vacina contraindicada para gestantes e pessoas imunodeprimidas e em pessoas hospitalizadas com comprometimento do estado geral, a vacinação deve ser adiada até a resolução do quadro clínico. Após a administração da BCG, a lesão vacinal ela vai evoluir, né, até formar aquela úlcera, estourar, crosta e tudo. Então, vocês vão ver, também é questão de concurso certa.
Então, primeiro, imediatamente quando se administra a vacina por via intradérmica, ela vai ter a formação da pápula, que tem um aspecto esbranquiçado e poroso, tipo casca de laranja, é como se fosse uma bolha. Cria ali a pápulazinha. Mais ou menos de 3 a 4 semanas, então até um mês aí, depois, após a vacinação, vai ter o surgimento de um caroçozinho, de nome nódulo. Foquem nos nomes científicos. Pápula e em seguida o nódulo. Após o surgimento do nódulo, ela vai evoluir para pústula, vai ser aquela bolinha com pus, ela fica bem amarelinha com as bordas bem vermelhas. Após a formação da pústula, essa pústula estoura e evolui para uma úlcera. Fica uma ferida aberta, geralmente de 4 a 10 milímetros de diâmetro. E após a formação dessa úlcera, aí, até os 3 meses após a vacinação, vai evoluir para crosta, que é a formação daquela casquinha, que após aquela casquinha é o processo final de cicatrização. Então, a evolução da lesão vacinal da BCG: pápula, nódulo, pústula, úlcera e crosta. Não esqueçam dessa sequência. Essa sequência é extremamente importante. Dando continuidade agora com a vacina de hepatite B. A hepatite B também ela é feita ao nascer, junto com a BCG, mas ela tem um prazo de até 30 dias de vida desse recém-nascido. Após isso, ela vai ser administrada em 3 doses da pentavalente. A pentavalente é aquela, o terror das mães, que dá muita reação nos bebês, que é administrada nos 2, 4 e 6 meses de vida do bebê. A dose da vacina de hepatite B, assim como da BCG, ela depende muito do laboratório, sendo até os 19 anos de idade 0,5 ml e a partir dos 20 anos de idade 1 ml. A via de administração ela é intramuscular, certo? Aqui um esqueminha. A hepatite B ela é feita em crianças maiores de 1 mês e menores de 7 anos de idade, 3 doses na pentavalente, 2, 4 e 6 meses de idade administrado. Quando as pessoas são maiores de 7 anos e por algum motivo tem que fazer o esquema vacinal, são 3 doses também, sendo a dose 1, que é a 0, que é no conto-se do dia que administrou, 1 mês, que é 30 dias, e 6 meses, a terceira dose, 180 dias. Então, é 0, 30 e 180 dias, essas 3 doses para ser administrado. Gestantes em qualquer faixa etária da gestação também tem que fazer o esquema de vacinação de hepatite B, com as mesmas 3 doses, 0, 30 e 180 dias, 6 meses. Por isso que é tão importante começar o pré-natal no primeiro trimestre de gestação. Justamente porque tem essas vacinas que precisam ser cumpridas, que têm um prazo bem grande de uma dose para outra, e se não for feito na época correta, ela vai ficar sem essa terceira dose. E grupos vulneráveis, independentemente da idade. 3 doses também, 0, 30 e 180, que é dia 0, 1 mês depois e 6 meses depois da terceira dose. Nós, profissionais de saúde, entramos nesses grupos vulneráveis. Então, antes de ir para o estádio, vocês precisam estar com o cartão de vacina atualizado, com a vacina DT, que vocês ainda vão ver, e a hepatite B completo. Aqui a pentavalente, DTP e ADT. A pentavalente que é feita aos 2, 4 e 6 meses, sendo menor que 7 anos, administrada até os 7 anos da criança. Essa vacina pentavalente, como o próprio nome já diz, penta, ela é um conjunto de 5 vacinas, que vai ser aí a difteria, tétano,
meningite, coqueluche e hepatite B. Extremamente importante essa vacinação na vida da criança. A DTP, que ela é feita aos 15 meses e aos 4 anos, né? 1 ano e 3 meses a criança vai tomar essa DTP e aos 4 anos é feito o reforço dessa DTP. Lembrando que esse reforço deve ser preferencialmente antes dos 7 anos, esse reforço dos 4 anos de idade. E no mínimo 6 meses após a penta e o primeiro reforço. Por quê? A penta também ela não tem difteria e tétano, e a DTP, difteria e tétano. Então, eu não posso empurrar uma vacina em cima da outra. Tem que ter o espaço de 6 meses da última, que no caso a penta, para poder fazer essa DTP. E a DT, que é feita na idade de igual ou maior a 7 anos, que é a que a gente continua tomando por toda a vida com reforço a cada 10 anos. Lembrando, caso eu sofra algum ferimento que tenha risco de difteria ou de tétano, ou eu, no caso das mulheres, engravidem, se fizer mais de 5 anos, tem que fazer um reforço da DT. Caso faça menos de 5 anos, não precisa fazer reforço. Então, eu tomei a vacina fazem 3 anos. Hoje eu sofri um corte. Então, eu não preciso fazer reforço de vacina. Mas se eu tomei a vacina fazem 6 anos e eu sofro um corte, eu tenho sim que fazer um reforço dessa vacina DT. Lembrando, gente, que é muito importante vocês guardarem o cartãozinho de vacinação, porque caso você não tenha prova de que você tomou essa DT e você sofreu qualquer tipo de acidente, você vai ter que fazer o esquema completo de 3 doses, 0, 30 e 60 dias. Tem que fazer o esquema completo. Então, é de extrema importância que vocês guardem o cartão de vacina, porque caso precise, não seja comprovado, não tenha como provar, então vocês vão ter que fazer todo o esquema completo. Vamos falar um pouquinho agora sobre imunização, né? O estado de imunidade. O estado de imunidade ele ocorre quando o organismo ele entra em contato com algum outro micro-organismo estranho, que não é comum ao seu corpo. Então, para defender o sistema, ele atua de duas maneiras. O sistema imune, para defender o corpo, ele vai atuar de duas maneiras. Com a resposta natural e uma resposta adquirida. Como o próprio nome já diz, resposta natural é aquela que você já tem, e adquirida, que é a adaptativa ou específica, vai ser aquela que você vai adquirir através de alguma exposição, quando você é exposto a algum alérgeno, patógeno, alguma coisa. Por exemplo, pessoas que tiveram varicela, que é a catapora, elas adquiriram a resposta adaptativa específica à varicela. Não vão mais ter varicela, só se tem uma vez. Então, essa é a resposta adaptativa específica. Vamos detalhar um pouquinho aqui, imunidade ativa e imunidade passiva. Isso é muito importante e confunde muito o juízo de todo mundo. Muita gente pensa que imunidade ativa é aquela que já vem pronta. Não é. Imunidade ativa é aquele tipo de imunidade que ele vem para ativar o corpo, estimular a produzir resposta imune. Diferente da imunidade passiva, que ela já vem pronta. Na imunidade ativa, a gente vai ter ela natural e artificial, e a imunidade passiva, a gente também tem ela natural e artificial. Um exemplo de imunidade ativa natural são as infecções. As infecções, elas vão estimular o corpo a produzir anticorpos contra aquele tipo de infecção. Então, é uma imunidade ativa, porque ela vai estimular o corpo a ser ativado, e é natural, porque foi através de uma infecção. E o que seria essa imunidade ativa artificial? As vacinas.
As vacinas, elas não vêm imunidade pronta. As vacinas, elas vão entrar no seu corpo e elas vão precisar de pelo menos 10 a 15 dias para o seu corpo começar a produzir anticorpos contra aquele micro-organismo que entrou ali. Então, se você tomou uma vacina hoje, você não está imunizado hoje, por exemplo, da influenza. Seu corpo vai precisar de pelo menos uns 15 dias para começar a criar defesas contra a influenza. Então, é uma imunidade ativa, porque vai estimular a ativar, e é artificial, porque ela foi criada, não é do seu corpo. Já a imunidade passiva, também tem a natural e a artificial, só que a passiva ela já está pronta. Exemplos da imunidade passiva natural: o leite materno, a amamentação. É uma imunidade passiva porque o bebezinho ele recebe ali todos os anticorpos prontos da mãe, já recebe tudo prontinho para ele. É uma imunidade passiva natural. O corpo dele não vai ter que produzir nada, a mãe já dá tudo. E um exemplo de imunidade passiva artificial é os soros, a administração de soro antiofídico, soro antirrábico, soro antitetânico. Todos esses soros que, por exemplo, você sofreu uma mordida de um cachorro comprovadamente com raiva. Então, você não pode tomar a vacina antirrábica, só a vacina, porque ela vai demorar uns 15 dias para fazer efeito. Você pode desenvolver a doença até lá, já que é comprovado que o cão era raivoso. Então, você tem que tomar logo o soro, ser administrado logo o soro, porque os anticorpos já estão prontos. E deixar a vacina fazendo efeito no tempo dela, mas o soro ele tem que entrar imediatamente. Da mesma forma, o soro antiofídico, na questão de picadas de cobra, não se tem um tempo para esperar 15, 20 dias para uma vacina fazer efeito. Tem que ser o soro pronto. Então, isso é muito importante. Dê uma revisada nessa questão de imunidade ativa e passiva, porque eu sei que confundo o juízo de todo mundo, mas é extremamente importante que vocês saibam diferenciar. E a rede de frio, rede e cadeia de frio, que é um sistema amplo, onde inclui toda uma estrutura técnico-administrativa que visa a manutenção adequada da cadeia de frio. O que é a cadeia de frio? É um processo logístico para a conservação dos imunobiológicos desde o laboratório até o usuário. Então, digamos que, já que eu sei que minha vacina não pode nem passar 12 horas fora da geladeira, como é o processo dela sair do Instituto Butantan e chegar até Cacimba de Dentro, sem ser prejudicada, sem ser sofrer alteração de temperatura? Então, isso é cadeia de frio. Tem toda uma logística de etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte. Os carros são especiais, as pessoas que manipulam e transportam, todos têm roupas especiais, carros refrigerados com ar-condicionado, tudo assegurando a preservação das características originais dessa vacina, desse imunobiológico, porque uma vez que rompe-se essa barreira de temperatura, ela vai perder o efeito. Então, é uma furada à toa. E agora, o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde do Idoso, que aqui a gente vai ver uma contextualização da população idosa no Brasil, segundo o último IBGE de 2010, havia cerca de 23 milhões de pessoas idosas no país. Esse dado que está aí embaixo, 29,374 milhões de pessoas, foi um dado mais recente, só que uma estimativa mais recente na realidade, né? Porque o dado mesmo atual só vai sair agora de acordo com o próximo IBGE, que seria esse ano, se o Covid deixar terminar, né? A expectativa de vida no Brasil, ela subiu para 74 anos, sendo 77,7 para mulheres e 70,6 para homens. As mulheres ainda têm uma expectativa de vida maior que os homens. Em 2016, ambos os sexos aumentou para 75,72, a média, né?
sendo 79,31 para a mulher e 72,18 para os homens. A que se dá esse aumento dessa expectativa de vida? Melhoria das condições de vida desses idosos, ampliação do acesso a serviços médicos e preventivos e curativos, que antigamente não se tinha todas essas políticas de tratamento para os idosos, principalmente o hiperdia, os grupos de dança, grupo da melhor idade, que tudo isso faz com que esses idosos estejam mais ativos e com isso eles tenham uma condição de vida melhor. Avanço da tecnologia médica também, para ter diagnósticos rápidos, tratamentos para a população idosa, aumento da cobertura de saneamento básico, água encanada e tratamento de rede de esgoto, aumento da escolaridade desses idosos, a renda e entre outros determinantes sociais, né, que são extremamente importantes na questão da expectativa de vida. E aqui a portaria 2528 de outubro de 2006, que ela aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que tinha como finalidade primordial recuperar, manter e promover a autonomia e independência desses indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS, né? Universalidade, equidade e tal. E o alvo era o cidadão brasileiro com 60 anos ou mais de idade. Então, a partir daí foram sendo criados vários projetos, como, por exemplo, de transporte urbano, as cadeiras de prioridade, as filas de prioridade em bancos, os caixas de prioridade, tudo isso foi criado através dessa portaria. Alguns enfrentamentos de desafios. Quais são os principais desafios quando a gente fala de saúde do idoso? Escassez de equipamentos, de equipes, multiprofissionais e interdisciplinares com conhecimento em envelhecimento da pessoa idosa, porque o que a gente mais vê hoje são pessoas se especializando em urgência, emergência e tal, e uma escassez cada vez maior de profissionais especializados em saúde da pessoa idosa. Implementação insuficiente ou mesmo falta de implementação das redes de assistência à saúde do idoso. Nem todas as cidades elas olham para a saúde do idoso como uma necessidade, como algo primordial para a questão da dignidade, do envelhecimento com dignidade. Isso ainda não é muito pregado, infelizmente. E algumas diretrizes do Programa Nacional da Pessoa Idosa: promoção do envelhecimento ativo e saudável. Um dos resultados desse projeto são as academias públicas de saúde, atenção integral integrada à saúde da pessoa idosa, estímulo às ações intersetoriais visando a integralidade da atenção e provimento dos recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa. Então, aí também entra a capacitação dos profissionais. Estímulo à participação e fortalecimento do controle social. Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS, que trabalham na área de saúde da pessoa idosa. Então, caso tenha alguma pessoa que se disponibilize a trabalhar com a saúde da pessoa idosa e ela não seja capacitada, uma dessas diretrizes, aí ela autoriza a formação e a educação permanente desses profissionais. Então, caso a pessoa não tenha nenhuma formação, ela vai ser capacitada para trabalhar com os idosos. Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da pessoa idosa para profissionais de saúde. Promoção e cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa. Um dos congressos mais importantes, assim, mais divulgados do Brasil é o CIE, que é o Congresso Internacional de Envelhecimento Humano, que acontece todo ano em junho, lá no Garden Hotel, né, que aproveita as atrações do Parque do Povo e tal.
Um ano ele é nacional, no outro ano ele é internacional. Esse ano ele é internacional, vai acontecer, se não me engano, em outubro, Campina Grande. Quem quiser já pode se inscrever, criar algum trabalho. É de extrema importância que vocês participem desses congressos. É um congresso muito rico, já participei 2 vezes e super recomendo. Muito rico esse congresso e é aqui pertinho da gente, dá super de boa para participar. E apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. Então, um exemplo disso são esses congressos, né, que o Ministério da Saúde ele dá sua contrapartida na elaboração e na participação desse congresso. Tem vários minicursos para vocês, se quiserem se inscrever. Paga só a inscrição do congresso e você tem direito a um monte de coisa, palestras, minicursos. É muito rico esse congresso. Super recomendo. Articulação intersetorial aqui, o Ministério da Saúde articula com os diversos setores do Poder Executivo para alcançar alguns objetivos. Quais são esses objetivos? Educação para a população idosa, previdência social, o direito à previdência social na idade adequada, Sistema Único de Assistência Social, trabalho e emprego, tentar incluir esses idosos no mercado de trabalho, desenvolvimento urbano, principalmente com a questão de ergonometria, né, de calçadas, as rampas de acessibilidade nos comércios, escolas e diversos estabelecimentos para cadeirantes, transporte público, justiça e direitos humanos, esporte e lazer e ciência e tecnologia para cuidado desses idosos. O Estatuto do Idoso, que é baseado na Lei 10.741 de 2003, ele é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E ele abrange algumas dimensões, como direito à vida para os idosos, direito à liberdade, ao respeito, à alimentação, à saúde e à convivência familiar e comunitária, principalmente, porque infelizmente alguns familiares privam os idosos, seus idosos, dessa convivência familiar e comunitária, que é mais comum é ver o idoso jogado lá no quartinho, lá dos fundos, privado de tudo, só convivendo com o cachorro da família. Isso é muito comum. E aqui é a Lei 13.466 de julho de 2017. Ela altera os artigos 3º do Estatuto do Idoso, assegurando entre os idosos prioridade especial aos maiores de 80 anos. Lembra que na última aula as crianças elas têm prioridade especial absoluta e aqui os idosos maiores de 80 anos também têm essa prioridade. Lembrando que a das crianças ela é absoluta. E por hoje é só. Caso tenha alguma dúvida, anotem no papel para a gente tirar todas essas dúvidas na nossa live.